Nessa sexta-feira, o Congresso aprovou o texto que torna mais claros os critérios de distribuição das chamadas emendas de relator, ou também conhecido popularmente como orçamento secreto. No Senado, a votação foi de 44 votos a favor e 20 votos contra o projeto. Um dos que se opuseram ao texto foi o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. E é com ele que a gente conversa agora sobre esse assunto. Oi, senador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Live CNN. Olha, Stephanie, eu que agradeço, todos vocês que estão nos assistindo na CNN. Estou falando com vocês nesse domingo, diretamente do Senado Federal, onde nós tivemos uma semana delicada e essa próxima também promete, nessas épocas de Natal, né, a gente precisa redobrar a atenção aqui para matérias de interesse da sociedade. Muito bem, senador. Bom trabalho para o senhor, então, aí no Senado. Agradeço mais uma vez a tua presença aqui conosco. Eu vou pedir primeiro para o senhor detalhar o motivo, as razões do voto do senhor contrário a essa resolução. Olha, eu acredito que o Senado cometeu um grande equívoco, junto com a Câmara dos Deputados, né, porque ninguém faz nada sozinho aqui no Congresso Nacional. E era uma votação que seria depois da manhã, Stephanie, seria na terça-feira. Mas foi antecipado às pressas para sexta-feira, que você sabe é um dia que os parlamentares não estão em Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal, né, suspendeu o julgamento quando já estava 5-4 contra essa excrescência que é o orçamento secreto. O ministro Lewandowski suspendeu e esperou a decisão do Congresso, ou seja, é o Poder Judiciário, a nossa Suprema Corte do Brasil, esperando uma decisão política, de uma certa forma até participando dela. E o resultado não foi outro, né? Se deu muito poder ao presidente do Senado, que já tem demais, ao presidente da Câmara, e alguns bilhões de reais para que eles possam distribuir com quem vai votar matérias a favor do governo, com quem esteja junto com os amigos do rei. E eu não concordo com isso, outros 19 colegas votaram contra, e a sociedade perde com essa institucionalização do orçamento secreto, que é algo que vira um balcão de negócios, que deixa esse Senado mais ainda de joelhos para o governo federal, agora que vai mudar, e a gente sabe que já começou a atuar o novo governo aqui para a liberação desse orçamento. Eu sempre votei contra, independente de ser o governo atual, o próximo governo, não é papel de parlamentar estar distribuindo emendas que não são republicanas, porque alguns recebem e outros não recebem. Isso vira, obviamente, troca de favores, moeda de troca, barganha política, o velho toma lá da cá que ninguém aguenta mais. Mas, senador, o senhor daí de dentro, né, que tem muito mais propriedade para falar, o senhor vê possibilidade de se acabar com esse Instituto Orçamento Secreto? Olha, eu sou uma pessoa que tem muita esperança, né, na capacidade de reflexão do ser humano, seja ele político, seja ele ministro, seja quem for, né? Eu acredito que a sociedade brasileira está despertando para a política, está gostando de política, está cobrando seus representantes. Então, eu acredito que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar, porque não tem cabimento o que aconteceu ontem. Você passar um valor de emendas de relator para presidente do Senado, presidente da Câmara, ter um poder junto com partidos políticos, as lideranças dos partidos políticos, de manipular. Essa é a grande realidade. Pra você ter uma ideia, eu sou do Ceará, né? E o relator do orçamento de um ano, 2 anos atrás, é da minha terra, e ele mandou para a prefeitura administrada pela mãe dele, desse tal orçamento secreto, ele mandou quase 180 milhões de reais. Ou seja, sem critério nenhum, enquanto cidades ao lado, lá no meu estado, com muito mais necessidades, com IDH mais baixo, do tamanho da cidade que ele mandou para a mãe dele, que é prefeita da cidade,
Então, isso é um desrespeito com o pagador de impostos do Brasil, que é você, Stephanie, que sou eu, que é quem está nos assistindo, quem rala para abrir o seu comércio, para ir trabalhar todos os dias e fica vendo isso acontecer às claras, né, no nosso país. Temos que mudar e acredito que com essa consciência política nós vamos conseguir mudar essa realidade para as futuras gerações. O senhor disse que está falando com a gente direto das instalações aí do Senado Federal em Brasília, está trabalhando muito, o senhor que inclusive é candidato, né, à presidência do Senado e tem recebido algumas críticas de aliados do atual governo Bolsonaro por se lançar candidato e dividir um pouquinho o voto que poderia ser no senador Rogério Marinho, né, senador? Eu queria ouvir o senhor também sobre essa concorrência aqui agora, sobre essa plataforma que o senhor coloca, que já não vem agradando talvez alguns dos seus colegas. É isso, Stephanie. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Eu vejo política como uma missão de vida e tenho percebido que o Senado Federal está apartado da sociedade. Não por acaso, você acabou de citar a questão do orçamento secreto e muitas outras medidas aqui que o Senado tem sido omisso com relação à liberdade de expressão. Essa PEC do estouro que vai ser votada lá na Câmara dos Deputados, que já passou pelo Senado Federal sem discussão, sem audiência pública, sem debate, um absurdo o que aconteceu aqui. Você vai estar dando com uma mão para as pessoas que precisam e a gente tem que garantir, mas tira com a outra, porque o valor colocado nessa PEC é muito maior. E eu resolvi me candidatar à presidência do Senado para a gente não ficar apenas criticando, cobrando e não dar alternativa. Então, eu já vi como funcionam as coisas aqui, tem muitos senadores bons também, cumpridores dos seus deveres, que têm um compromisso com a sociedade, e eu quero me colocar à disposição. Não, o objetivo não é dividir, o objetivo é somar. O processo de escolha aqui é diferente. Pode ter primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, quarto turno, até que o presidente eleito do Senado obtenha pelo menos 41 votos. Então, para que haja mudança, para que haja renovação, e isso é o interesse, para que a gente possa voltar a ter um Senado altivo, um Senado forte, se levantando para ajudar a sociedade brasileira, a gente precisa, quanto mais candidaturas, melhor. Né? Quanto mais candidaturas, melhor para ter debate, e eu quero participar de debates, quero colocar as propostas, sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas estou dando o meu melhor para que o Senado possa ter democracia, que não só sejam votados projetos dos amigos do presidente do Senado, quem é correligionário dele. Uma das propostas que eu tenho, Stephanie, é que cada senador, independente de partido, ele está representando o seu Estado, ele está representando o seu povo. Então, que ele possa colocar no plenário, e eu me comprometo com isso, um projeto, pelo menos, por ano, para ser votado. Não significa que vai passar, mas nós vamos debater isso. Outra coisa, pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Está muito claro que hoje nós temos um poder esmagando os demais poderes, sem respeitar, legislando. E o Senado é corresponsável por esse caos institucional que a gente vive no Brasil, porque não delibera sobre mais de 60 pedidos de impeachment que são engavetados aqui há décadas, não apenas durante essa gestão. Outras gestões também não cumprem o seu dever constitucional. Então, eu me comprometo com os senadores, com a sociedade nossa, né, da nossa nação, para colocar esses pedidos de impeachment em pauta e que a gente possa dar ampla defesa, o direito ao contraditório, para que possamos ver se tem ministros que têm abusado realmente e que tem a punição exemplar, para que voltemos a ter harmonia e independência entre os poderes, no bem da democracia. E o Brasil, infelizmente, hoje, a gente não tem isso.
O próprio caso do orçamento secreto não seria, né, talvez uma das justificativas para quem faz essas críticas de que há excesso de poder. O poder está concentrado demais nas mãos do judiciário, aquele equilíbrio entre os três poderes não existe mais, porque o próprio Congresso tem nas mãos uma baita oportunidade de rever esse instrumento tão criticado por boa parte da população, por boa parte da sociedade, e tem perdido uma ótima chance de fazê-lo, né? Exato, Stephanie. O orçamento secreto é aquela eternização do poder, né, do político ficar no poder para a sua reeleição. Né? Eu repito, isso não é papel de parlamentar. Papel de parlamentar é fazer leis, é fiscalizar o governo e não ficar distribuindo emenda. Isso é o jogo político que nós temos que virar essa página no dia. Eu me comprometo com quem está nos assistindo agora, com os demais colegas senadores, que, sendo eleito presidente do Senado, e a sociedade, você vai ter um papel fundamental pedindo para que os senadores abram o voto. Chega de segredo aqui dentro, que possa mostrar para a população em quem está votando para presidente do Senado. Isso é fundamental que a gente coloque em prática, como já fizemos nas últimas eleições do Senado. Vão querer o secreto, mas esse voto aberto é essencial. E eu me comprometo com as pessoas de, por exemplo, essa parte do orçamento secreto, que vai ficar para o presidente do Senado. Eu me comprometo de dividir, né, já que não é possível devolver esse dinheiro para os caixas, para os cofres públicos, eu me comprometo em dividir de forma igualitária entre todos os senadores, com transparência, para que não haja esse tipo de, se eu colocar para votar isso aqui, você vota comigo e você vai ter uma parte desse valor. Senador, chega de segredo aqui dentro da República no nosso país. E talvez não independente, né? Porque passa muito por isso, das escolhas, né? Para a nova presidência do Senado e da Câmara dos Deputados também. Mas já falando da formação das bancadas para o ano que vem, o senhor prevê tempo bom ou teremos nuvens e trovoada na relação entre o Executivo e o Legislativo a partir de 2023? Olha, nós temos tempos desafiadores, é verdade, Stephanie. Um governo que está entrando, que a gente sabe que é um governo estatizante, que protagonizou aí esquemas de corrupção vultuosos, petrolão, mensalão. Então é algo que deixa a gente com o pé atrás, mas a gente tem que trabalhar para o Brasil dar certo. Eu, como presidente do Senado, vou procurar ter esse equilíbrio, essa independência e também um senso crítico de perceber que pode vir propostas interessantes para o Brasil, para o brasileiro, e dar sequência a esse tipo de proposição. Agora, o que não for bom, né, e a gente já vê um movimento aí de mudança da lei das estatais, que isso vai gerar a saída definitiva, aliás, esquece a entrada do Brasil na OCDE, né, tudo isso que já começa a vir, que tem o dedo, tem as digitais desse novo governo que vai entrar, a gente precisa ter muita cautela, ter mais debate com a sociedade, não querer fazer causuísmo para que como estão chamando, a emenda mercadante, para que entre pessoas aqui que não cumpram exatamente com o que está na legislação do país. Então, a gente vai fazer esse trabalho de debate, procurar discutir e pensar Brasil, né? Porque esse país, Stephanie, você sabe disso, é maravilhoso, né? Um país riquíssimo, com potenciais de todas as formas, um povo trabalhador, e eu tenho certeza que Deus tem um plano para essa nação, que é um plano redentor e de muita prosperidade, mas nós precisamos fazer a nossa parte enquanto políticos, enquanto pessoas que tiveram o mandato do povo, que hoje está com medo, viu? As pessoas estão com medo de se manifestar, você tem jornalista que está amordaçado, você tem pastores também caçados nas suas redes sociais, até parlamentares hoje estão com medo de falar. Aí vem aquela pergunta da música do Legião Urbana, que país é esse? Então, o Senado precisa, a sociedade mais do que nunca precisa que o Senado cumpra seu papel, seu dever, deixe de estar estagnado, prostrado, se levante para que haja realmente uma harmonia, uma independência entre os poderes da República do Brasil.
Conversou aqui com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, muitíssimo obrigada pela sua presença. Um ótimo trabalho aí para o senhor. Gratidão, parabéns pelo trabalho de vocês, muita paz e harmonia e um abençoado domingo a todos.